Fala galera, sejam bem-vindos. Estou aqui trazendo para vocês mais um unboxingzinho e hoje vamos dar uma olhada no Deck Builders Toolkit de Origins. Eu consegui ele para trazer aqui para o canal e esse é um dos meus produtos de Magic preferidos, porque primeiro que vem bastante carta nesse produto, segundo que vem uma caixinha bem legal, vocês vão ver. E terceiro que além disso, de tudo vem terreno básico, né, que todo mundo precisa. Então eu acho ele um produto bem interessante. Ao longo do vídeo eu vou também tentar mostrar para vocês mais ou menos a ideia de uma base de deck, né, como fazer os primeiros decks para quem está iniciando. Vou dar uma ajudada pensando nessa galera caso você compre um Deck Builders Toolkit. Eu prefiro esse tipo de produto do que o de Planeswalker Decks, porque o que eu mais gosto de Magic é principalmente fazer decks. Então eu acho um produto bem interessante e vem bastante carta. Então aqui vem nossa caixinha, o símbolo da centelha, bem bonita. Aqui eu peguei uma caixinha de bundle, que era o antigo Fat Pack, né? Só para comparar. Então essa caixinha aqui de Deck Builders Toolkit é um pouquinho maior. Só um pouquinho maior. Aqui os dois Gideons. E a Deck Builders Toolkit a gente abre assim, de lado, né? Enquanto o bundle a gente abre assim. Tira uma tampa toda completa. Eu confesso que eu prefiro desse jeito aqui do Deck Builders Toolkit, porque aquele do jeito do bundle pode pegar em cartas. Por isso que eu coloco, não sei se vocês conseguiram ver, eu coloco uns separadorzinhos aqui, umas divisórias para não pegar na carta enquanto tá fechando. Bom, então aqui a gente tem no nosso Deck Builders Toolkit. Aqui é só um separadorzinho, nada demais. E o que é que vem no nosso kitzinho? Vem com 4 boosters: Origins, Fate, Dragons e Journey into Nyx. Um cartãozinho, mais outro panfletinho, eu vou explicar já já. E alguns pacotes com diversas cartas. Bom, então eu vou deixar a nossa caixinha de lado aqui, só para vocês verem. Eu separei uma deck box de 100 unidades e ela cabe tranquilamente, então é muito legal. Então cabe com certeza cartas com shield, tá? Aqui ó, com certeza cabem cartas com shield. Deixa eu ver se eu consigo focar. Pronto. Com bastante espaço. Tranquilo? Beleza. Então aqui a gente tem nossas cartinhas, vem. Aqui é um guia de referências de regras, como vinha em todos os produtos de Magic. Ele explica bem rapidamente como casta mágica e as etapas do turno aqui atrás. Como ganha, mas bem simplificado, só para quem nunca teve contato com Magic. E aqui vem uma coisa bem interessante, que eu acho bem legal desse kit. Como ele foi feito para criar decks, então desse lado aqui ele explica aqui só uma imagem e aqui ele dá uma ajuda de como você criar decks. Mas aqui é bem simples, ele dá estrutura do deck e tudo mais. Mas aqui, desse lado, tem uma coisa bem interessante.
que ele traz sugestões de temas. Então eu acho isso muito legal. Vocês vão conseguir perceber. Ó, tem diversos temas aqui. Então vocês vão conseguir perceber isso nesse pacote aqui. Esse pacote aqui, ele vem com 4 dessas sugestões aqui. Então eu acho isso bem interessante. Eles dizem um pouquinho de como funciona cada sinergia e tudo mais. Então vamos deixar os nossos boosterzinhos aqui por último. Já que a gente está falando sobre isso, vamos começar aqui para eu mostrar logo a vocês. Aqui tem uma fivelinha. Bom, então, aqui são as cartas semi-aleatórias, tá? Não vai ter nenhuma rara, nem nada assim. Ó, então, a gente conseguiu preto e azul com a mecânica de exploit, que é sacrificar. Se vocês quiserem dar uma olhada nas cartas, eu acho que a iluminação e o foco tá legal, então você pode dar uma pausa e olhar detalhadamente cada uma das cartas. Mas o nosso primeiro tema foi esse aqui, que é o de sacrifício de me exploit. Então a gente consegue ver justamente aqui, ó. E vocês conseguem perceber que algumas cartas saíram, como esse carinha, acho que esse carinha também, eu não sei, não prestei direito atenção. Mas uma das mecânicas está aí. Vamos ver a segunda mecânica. Ó, e aí ele separa justamente com esse terreninho. E a nossa segunda mecânica, ó, Swift Spear, joga muito no Pioneer, no Modern, no Legacy, qualquer formato. O Wild Slash também está brilhando muito no Pioneer. E o nosso segundo tema foi justamente vermelho, agro, que ele chama aqui de Redbird. Foram justamente essas cartas que a gente conseguiu tirar. Então eu acho isso bem legal. Ele mostra os estilos de decks que tem na edição, né? No caso, essa edição é um pouco antiga, Origins, mas eu acredito que nas novas, se eu não me engano, eles não trazem mais definido desse jeito, como está aqui. Mas eles mostram um pouquinho das mecânicas geral da coleção e eles trazem junto por cor. Então, eles mudaram um pouquinho a forma de apresentação. Aqui a gente tem o nosso deckzinho de metamorfose, né? Que eles chamam aqui de Secret Plants. Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês. Opa. Acho que tá legal, né? Dá para ler. E por fim, vamos ver o nosso último sinergia. Warriors. Orzhov. Branco e preto. Branco e preto Orzhov. Vou botar aqui para separar. Aqui. Então eu acho isso bem legal. Acho uma ideia bem legal da Wizards. Apresenta as sinergias, as mecânicas e traz algumas sugestões, uma base, né, para você começar a construir seus decks. Bom, além deles a gente tem aqui muitos terrenos básicos. O produto no total vem com 100, certo? Aqui não tem todos. Aqui tem mais alguns terrenos e mais alguns terrenos coloridos também. Coloridos não, né? Que terreno é incolor, mas que geram mais de uma cor. Então, vem essa cartinha aqui. E vem aqui 2 de cada Lifeland. Que é esse terreninho que gera 2 cores. E você ganha 1 de vida. Então tem 2 de cada combinação. Isso é legal porque permite que você monte qualquer combinação de cor. E aqui nossos terreninhos básicos.
Uma arte de cada. Ilha. Pântano. Montanha. Floresta. E mais um ciclo de cada. Fora esses aqui, temos nossos terreninhos aqui. Totalizando 100 terrenos básicos. E por fim aqui a gente tem mais algumas cartas semi-aleatórias. E 5 cartas raras. Que vão vir em todos os pacotes, tá? Essas cartas aqui não saíam nos boosters de Origin. Então a gente tem Origins Angel. Não tem nada muito incrível aqui. Pra quem tá começando é legal. São criaturas fortes e tudo mais. Mas em termos de vista competitivo e tal, não tem nada muito excepcional. E aqui, nossas cartinhas comuns. Comum e incomum. Então eu vou passar, se você quiser dar uma lida em uma carta especificamente, você dá uma pausazinha. São muitas cartas para ver, ainda tem os boosterzinhos. E nosso construção de deck, né? No final que eu vou fazer. Então aqui está separado por cor, essa parte aqui está separada por cor. Carta bem legal essa. Mais um Wide Slash, bem legal. Tá custando uns R$8 aí, eu acho. Jogando Pioneer. Mas vocês veem que não tem nada de incrível. Essa carta é legal para comando, principalmente. Mas não tem nada de excepcional aqui. Mas são cartas legais. Para quem tá começando, eu acho muito bom esse produto. Para quem já joga, essas cartas semi-aleatórias provavelmente não vão ser muito úteis. Mas tem a caixinha, tem os terrenos básicos, tem os boosterzinhos, né? Então acho um produto bem legal. Se encontrar num preço bom. Hoje em dia mais ou menos um boosterzinho desse é uns R$20. Um boosterzinho é uns R$20. Então você tem R$80 aqui. Cada terreno básico sai mais ou menos 20 centavos, 25 centavos. Se for comprar individualmente. Então um pack com 100 vai sair mais ou menos R$20. Se você encontrar esse produto por uns R$100, eu acho que vale a pena. Acho que hoje em dia são vendidos por uns 120 mais ou menos. Mas ainda eu acho um preço bem legal para comprar de vez em quando. E agora que eu tô vendo, dá pra ver internamente a carta. Nunca tinha percebido. Não sei se foi erro desse booster. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá claro que aqui é justamente do token que vem. Enfim, vamos começar a abrir nossos boosterzinhos. Eu vou separando aqui por cor, porque já facilita nossa montagem de deck. Então, um de cada cor. E vamos lá. Então, se vocês quiserem, vocês dão uma pausa, não vou ficar aqui demorando. Igual nas cartas semi-aleatórias. Eu já vi algumas listas de Pauper. Eu não entendo muito de Pauper, mas já vi algumas listas de Pauper naquilo. Nossa segunda em comum, né? Nossa primeira foi Reprisal. Nossa segunda, Fleet Feather Cockatrice. Nossa primeira multicolorida. Revival Melody. E nossa rara é Twin Flame.
Tem um combo com ela. Com um magozinho vermelho, se eu não me engano. Nosso terninho. E aqui o nosso tokenzinho que a gente tava vendo. Nosso segundo booster. Dragons. Eles estão mais claros mesmo, ó. Eles estão mais claros mesmo. Deixa eu ver esse aqui. Não, esse aqui não. Então, mais algumas cartinhas. Opa, coloquei errado. Preto, verde. Foi legal essa coleção desse bloco de Dragons. Começou com Khans e Khans trouxe as Fatlands. As primeiras Fatlands pro Modern. Nosso primeiro comum, Silumgar's Scorn, Surge of Righteousness, Ultimate Price, cartinha legal, e a nossa rara, Boltwing Marauder. Mais um pantanozinho e uma fichinha de Goblin. Nosso terceiro booster. Assim. Então vocês veem que as cartas que vieram semi-aleatórias, elas utilizam várias coleções, tá? Não é apenas de uma coleção. Vocês veem que tem algumas cartas em comum, tanto no booster de Dragons como nesse de Fate. Primeiro a nossa em comum, Ward Scale Dragon. Tem muitos dragões nessas coleções. Goblin Boom Keg. Eu não entendo muito da lore, mas se eu não me engano, os dragões conseguiram dominar o plano de Khans. Karzi High Priest e nossa rara Shamanic Revelation. Cartinha bem legal, não vale muita coisa não, mas bem legal pro Commander. Dá muito draw. Mais um Lifeland. E um tokenzinho aí. Uma propagandazinha, né? E nosso último booster. Deixa eu ver se eu consigo ver. Não. Esse não dá pra ver. Nosso último booster. Booster de Origins. Nossa primeira... já é nossa segunda, né? A primeira foi Warhorn. Segunda, Shadows of the Past. A terceira, Anti-Railing Victor. Essa cartinha eu acho bem legal ela. E nossa rara, Animist Awakening. Uma floresta. E mais uma fichinha. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer? Primeiro, a ideia é escolher um dos temas, tá? Então, acho que pode ser esse tema de guerreiros, Warrior. Acho que é um tema legal. Deixa eu pegar dois temas para vocês que não conflitam, né? Não entrem em conflito. Não. Então, que sejam de cores diferentes. Então, o que vocês acham? Pode ser esse. Mono Red eu acho bem forte, mas eu acho que não é suficiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode ser Mono Red e a gente tenta dar um splashzinho para alguma coisa. Então, acho que... Então vamos ver, eu vou tentar fazer com essas duas temáticas. Vermelho, Mono Red e Guerreiros. Então vamos ver o que a gente tem de branco aqui. Principalmente de Guerreiros.
Ó, esse aqui pode ser um removal legal. Então, qual é a ideia primeiro? É a gente tentar fazer uma base de... Isso também é um removalzinho legal. Tentar fazer uma base de mais ou menos 24 terrenos e o restante de mágica, certo? Então aqui a gente tem Serra Angel, talvez seja um pouco guerreiro, tem um. Deixa eu ver quantos foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guerreiros, com mais um 8 aqui. Talvez seja pouco. A ideia é ter mais ou menos 24 criaturas também, tá? Então bota mais ou menos 24 não, talvez um pouco menos, mas na base de uns 23 criaturas. Então vamos ver se a gente tem algum guerreiro aqui. A gente tem um guerreirinho. A gente tem 9 cartas de guerreiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Talvez seja pouco. Vamos para a vermelha logo. A gente tem quantas cartas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, então, deixa eu juntar aqui todas as vermelhas primeiro. E vamos vendo o que é que a gente vai fazer. Então, essa carta aqui, Arclight, eu acho bem boa, então a gente vai colocar. Wide Slash também, é bem legal. Criatura. Isso aqui pode ser legal. A ideia é ter uma ou duas bombas nesses decks mais... nesses decks construídos assim, né? Num deck competitivo geralmente não tem muita carta de custo muito alto. Mais um Wide Slash. Monster Swift Spear com o Mardu. Elas são muito boas. As duas para um Mono Red. Mais um Arc Lightning. Mais um Mardu. 3. Essa carta é bem legal. Então, botar ela também. Isso aqui pode ser interessante. A ideia do deck Mono Red é ser bem agressivo. Ele entrar e bater. Então, por exemplo, o dragão eu acho que provavelmente eu não vou colocar nesse tipo de deck. Porque ele é custo muito alto, entendeu? Então, a ideia é chegar e bater. Então, eu vou colocar essa cartinha aqui. Temos 5. Esse aqui também pode ser legal, 6. Esse aqui é uma carta interessante. O que mais a gente pode botar? Art of Trition pode ser bem legal. Dragon Fodder. Talvez Torment Voice, caso a gente acabe... eu não sou muito fã de Twin Bolt porque acho pouco dano. Mas talvez a gente precise colocar. Isso é muito alto o custo. Então, como eu estava dizendo, talvez a gente precise splashar. Splashar é justamente botar uma segunda cor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3, 4, 5, 6. 6 criaturinhas. Então, vamos dar uma olhadinha nos nossos artefatos. Isso aqui pode ser legal, como a gente quer atacar. Isso aqui pode ser interessante, mas nada demais. Não tem nada muito
A gente pode tentar fazer um splash para verde, talvez. Verde e vermelho continua, geralmente é uma combinação bem agro. Não sei se tem nada muito... Não. Quais eram as combinações aqui? Preto e... Vamos ver o azul, se tem alguma coisa... Acho que Prowess é uma mecânica legal para se colocar nesse tipo de deck. A gente consegue... Então eu vou tentar fazer azul, talvez. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha interessante. Azul. Isso aqui pode ser legal. Também não dá pra fazer tão agressivo assim, porque não tem cartas suficiente. Então, talvez a gente precise fazer mais nesse estilo de Prowess e tal, mais Spellslinger. Quer jogar muita mágica e ser um deck mais tempo, na verdade, né? Não tão agressivo. A gente segurar um pouco e segurar um pouco o jogo e ir crescendo nossas criaturas e tudo mais. Então acho que essa carta pode ser legal. A gente já tem duas. Vou fazer azul e vermelho mesmo. 3, um deck tempo. 4, 5, mais 1, 2, 3. Negate é uma carta legal. Anticipate vai entrar. Isso é um pouco caro, mas pode servir. Claustrofobia eu acho uma remoçãozinha legal. Disdainful Stroke eu acho uma carta bem boa. Pode colocar uma dessa. Isso aqui pode ser legal se a gente tiver como remover bastante criaturas do adversário. Disperse entra bem em carta de deck tempo. Deixa eu ver o que eu tenho mais vermelho. Essa carta é legal. Talvez tenha muita... Isso aqui é legal porque funciona como criatura, né? E ao mesmo tempo é um feitiço, então vai trigar as mágicas de Prowess, como por exemplo Monastery Mentor. Prowess é justamente a mecânica de cada vez que você joga uma carta de não criatura, as criaturas vão crescendo. Então, acho legal. Esse aqui pode ser legal também, porque a ideia do nosso deck está bem de tentar bater o máximo. Temos 10 criaturinhas aqui. Vou colocar esse. Vou colocar esse bichinho. 11. Dragon's Fodder 12. Que mais? Tem que acabar colocando esses dois aqui. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Não sei se eu coloco. Acho que não. 9. Bom, então é mais ou menos isso, né? A gente escolhe um tema e vai montando baseado nele. Dá uma olhada nas cartas, tal. Se vocês quiserem, vocês vão parando, que podem fazer mais devagar. Mas eu, como já conheci algumas cartas, eu vou fazer um pouco mais rápido para não ficar tão longo assim o vídeo. Bom, então, aqui a gente tem 12. Vou colocar ela porque não tem muita opção. 13. 13. Acho que eu vou acabar colocando as nossas bombas. 13. Já contando com Dragon's Fodder, né? Tem muito pouca criatura.
Acho que eu vou colocar essa aqui. 14. Eu acho que eu vou ter que colocar nossas bombas. 14. Posso colocar isso também. Ah, esse aqui pode ser legal. 14, 15. Vou colocar uma das duas. Acho que o nosso deck está mais vermelho. Não sei. Deixa elas duas separadas aqui. Vou colocar essa aqui porque pode ser em jogador, então o dano pode ser em jogador, então pode fazer bastante diferença. Esses artefatos não estão muito legais, não. Essa carta eu não gosto muito. Eu acho ela boa, mas nessa situação eu não acho tão legal porque não tem muita delas. É bom em decks que você usa 4 cópias dela. Isso aqui pode ser bom para nossa estratégia de tempo, mas é custo 4. Isso aqui também pode ser interessante com Delver. Eu acho que o Treat of Action of Treason é uma carta boa para esse estilo de deck. Nos faz conseguir um tempo. Esse aqui talvez. Vou colocar esse aqui. Quantas cartinhas já tem? Deixa eu ver. Tem 15 aqui, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. Vou colocar esse pelzinho aqui, caso a gente flood, né? Tem além de mais, a gente pode descartar terreno. 29, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29. 29. Talvez precise colocar uma dessas duas. Eu acho que eu vou colocar... Eu acho que eu prefiro esse por causa do custo. 30. Vou colocar esse só porque eu não tenho outra coisa. E ele pode crescer, então pode ser interessante. 31. Esse aqui eu não sei. Não sei se eu gosto dele. Mas pode ser interessante também. Esse aqui pode ser legal. Mas a gente não tem muitas criaturas. Esse aqui é muito caro. 31. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31, a gente precisa mais ou menos de 36. Faltam mais ou menos 4 cartinhas. Vou colocar uma dessas duas. Uma bomba no nosso deck. 31. Vou colocar ela, Twin Bolt, eu acho. 31, 32, 33, 34. Negate. Negate eu não sei se eu gosto, porque geralmente nesses decks tem muita criatura. No nosso caso aqui foi um pouco menos. Mas esses decks iniciais é bom colocar muita criatura, porque a gente não tem tanta carta assim à nossa disposição. Não é qualquer carta do Magic que a gente tem, né? Então a gente tem que fazer baseado nas cartas que a gente tem. Eu acho que eu gosto disso aqui. 34. Eu acho que eu vou colocar
esse... Deixa eu ver como tá o nosso... Deixa eu ver como tá. É sempre ideal você abrir a sua base para você conseguir perceber como estão os custos de mana das cartas, né? Então a gente tem... Vamos lá. A gente tem aqui cartas custo 1, cartas custo 2, cartas custo 3, cartas custo 4 e cartas custo 5. Então a gente tem aqui, essa aqui a gente vai sempre contar como 3 ou 4 pelo menos, então eu vou colocar aqui 4, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 3. Então esse é o desafio de você fazer um deck com essas cartas, né? Porque você tem que fazer baseado nas cartas que saem. Então, por exemplo, a gente não consegue fazer um deck tão agressivo assim com a pool que a gente tirou. Mas talvez aí, se você comprar um kit desses, sua pool seja mais agressiva do que a minha, por exemplo. Então, esse é uma das coisas legais que eu acho desse produto. Você tem que fazer baseado na sua pool. Você escolhe um tema. Então, até que a gente tem bastante carta custo 2. Acho que a curva tá bem interessante. A curva tá bem interessante. Então, aqui eu vou botar mais. Posso colocar esse. Cria mais cartas de custo 3. Eu acho que eu vou colocar essa carta. Eu não sou muito fã, mas eu acho que pode ser interessante no nosso deck. A gente está tentando ser agressivo. Então, 1, 2, 3, 4 cartas custo 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas custo 4. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas custo 3. 7. 1, 2, 3. Já temos 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cartas custo 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso mesmo. A gente tem 30 cartinhas aqui já. E 4 cartas custo 1. 35 com nossa bomba. 36. Vou colocar o Dragão de Shiva, eu acho que tem mais a ver. Não é uma carta que eu gosto muito nesse nosso deck aqui, mas infelizmente a gente tem que colocar. Eu prefiro ele em deck, por exemplo, de controle, que você segura um pouco o jogo, então dá tempo de você chegar em 6 de mana e você baixa ele. Mas eu prefiro ele ao invés do outro, porque nesse caso ele ainda consegue crescer, então a gente consegue ser mais agressivo, que é a ideia mais ou menos do nosso deck, né? Então a gente tem aqui 3 criaturas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quase uma criatura, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 criaturinhas. Mais esse aqui que coloca ficha. 17, mais ou menos. Eu acho talvez pouco, mas acho que dá pra jogar e testar. Então, e agora a gente vai para a parte dos terrenos. A gente tem 4 desses terrenozinhos aqui, que eu acho bem legal para usar em deck de 2 ou mais cores, principalmente nesses assim. Então eu vou colocar 2 nesse, 2 no outro deck. E nossas lentezinhas duplas, a gente tem que usar vermelho e azul. Então 4. E agora a gente precisa saber a nossa base de mana de terrenos básicos, né? Então a gente basicamente conta
as cores de cada carta. Então a gente vê mais ou menos as cores, vê a quantidade de cada um e no final faz uma proporção baseada nas cores. É mais ou menos assim que você chega em um valor. Então tem muito vermelho. E aí você tem que contar os custos para cada vez que aparece o símbolo, não é apenas o número de cartas. Esse é mais ou menos o jeito que a gente tem. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 31 por 11, né? Então tem mais ou menos... Então a gente tem mais ou menos como se fosse 40 cores de mana, o total. Então a gente pega 20, né? Faltam 20 terreninhos. Divide por 4, dá 5. Então eu vou colocar mais ou menos... 20 terreninhos por 5. Então vermelho eu colocaria 5 terrenos. Desculpe, azul colocaria 5 terrenos. 1, 2, 3, 4, 5. 5. E vermelho colocaria os demais. Quando tem uma quantidade muito baixa, como nesse caso, eu sempre prefiro botar 1 ou 2 a mais. Porque da cor que tem menos. Porque com certeza vermelho a gente vai conseguir. Então ficaria 15, né? Então, sim, continuando. Então vermelho, muito possivelmente a gente vai conseguir. Por isso eu acho interessante colocar mais um. Então eu vou colocar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar 4 montanhas. 1, 2, 3, 4. Forma 10 e mais 10 montanhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. E é mais ou menos isso aí. Então a gente tem nosso deckzinho pronto. Só contar tudo. Então a ideia é mais ou menos essa. Vamos para outra cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, então é isso aí. Precisa só basicamente testar agora. Então, nosso deckzinho azul e vermelho está pronto. Vamos dar uma olhadinha nas outras cartas que a gente tem. Não sei se vai dar pra fazer branco e preto, mas eu vou tirar... tem mais algumas cartinhas aqui azuis que eu não lembrava. Isso aqui é multicor. Mas, se eu não me engano, não tem mais nada muito interessante. Tem mais essa criaturinha. Eu consigo colocar mais 2 cartinhas. Isso aqui pode ser interessante. Mas também já não tem tantas criaturas assim. Eu acho que eu vou tirar uma dessa. Isso aqui pode ser legal também. O que eu não gosto muito de encantamento é que geralmente quando você
Quando o adversário destrói uma criatura sua, né, você perde 2 cartas. Enquanto ele só está perdendo uma. Isso é legal porque é permanente, não é só criatura. Então você pode tirar alguma coisa que esteja atrapalhando a mesa. E talvez tirar esse. Acho que pode ser mais interessante pra gente tirar um Twin Bolt e colocar um Claustrofobia. Acho que assim fica um pouquinho melhor. Nossa base de mana pode continuar basicamente a mesma. Bom, então, o que eu tava dizendo. Eu não sei se eu vou conseguir montar mais um deck só branco e preto. Porque tem azul, tá fora. Porque justamente vocês viram que a gente quer montar com a pool que a gente tem. E às vezes não é suficiente. Azul, vermelho, tá fora. Azul e vermelho. Mas vamos ver o que é que a gente tem aqui. De cara eu já consigo tirar aquela criatura rara. Infelizmente ela parece boa, parece uma bomba bem forte, mas nesse caso aqui é complicado porque ela precisa ser basicamente o deck de uma cor só. Pronto, nós terminamos, então vamos lá. A gente consegue também colocar separar as cores que eu acho, as cartas que eu acho legal. Isso aqui pode ser interessante, isso aqui também. Talvez. Esse aqui é uma carta bem legalzinha. Custo 688, atropelar. E não pode ser anulado, é bem interessante. Tá. Tá, então a gente não tem nada muito interessante no verde. Vamos ver no preto. Então, a gente tem que escolher. Esse aqui pode ser interessante, essa carta é legal. Eu acho que dá pra fazer baseado nessa mecânica de exploit. Essa aqui que eu tava falando. Ela é muito baseada no número de swamps que a gente tem. Então, fica muito ruim num deck de 2 cores. Então, com certeza, ela é uma das que eu vou cortar. Eu tinha falado disso basicamente naquele dragãozinho, né, do deck vermelho, mas tive que colocar. Mas realmente esse Nightmare só é bom em decks de 2 cores, ou de uma cor. Fearless. Essa carta aqui pode ser interessante porque a gente coloca ela, né, e o oponente descarta e na sequência a gente pode sacrificar com o efeito de exploit. Então pode ser interessante. Isso aqui é legal para o nosso deck de exploit. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é interessante. Isso aqui é legal. Então acho que dá para fazer melhor com essa temática de exploit. A gente tem poucos warriors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, só 9. Apesar de que exploit é azul também, né? Fica um pouco complicado. Tem essa cartinha que é muito legal de exploit.
essa carta é bem interessante para a mecânica de exploit. Tá. Então, mas dá para fazer. Dá para usar um pouquinho de exploit. Vamos mudar um pouquinho, não vamos seguir tanto aquelas recomendações, porque a gente já usou o azul. Eu podia ter usado o branco com o vermelho, talvez fosse melhor. Talvez fosse melhor usar o branco, mas tá legal. Essa carta é bem legal como remoção. Essa carta aqui pode... Algumas cartas aqui podem ser colocadas mesmo que você não tenha essa temática focada. Porque, por exemplo, ela é 2 manas 3/2. Então, ela por si só já é uma carta interessante. Então, acho que dá pra colocar ela mesmo que não seja uma mecânica de Warriors. E aí... essa aqui também, 2 manas 2/2. Essa aqui é uma carta muito forte. 1 mana 2/1. Esses aqui voam. Então acho que dá pra colocar essa mecânica assim de Warriors, mesmo que não seja o foco do deck. E aí 2 manas 2/2. Eu acho que dá pra colocar assim essas criaturas, mesmo não sendo focado nisso. Até porque a gente precisa usar a base que a gente tem, né? Então a gente tem 9 criaturas aqui. Essa carta é muito boa. E ainda é um Warrior. 10. Eu acho legal essas duas aqui. 11, 12. 10. 11, 12. Aqui as nossas remoções. Eu acho essa remoção boa. Deixa eu ver essas aqui. Esse aqui precisa de muita criatura, então não sei se... Mas em criatura jogador, isso aqui pode ser legal. Isso aqui é interessante porque ele dá o bônus mesmo que não seja para Warrior. Então isso aqui é interessante para finalizar o jogo. Então aqui a gente tem 5, 7. Essa cartinha eu acho legal. 13. Essa aqui eu acho uma carta boa. 14. A gente não tem muito encantamento, então não faz sentido colocar aquela criatura. Mas... esse aqui pode ser bem interessante. Porque a gente consegue fugir de remoções e ainda dar um bônus para nossa criatura. Então isso aqui parece legal. Mas a gente tem... Deixa eu ver os nossos artefatozinhos. Não, nada demais. Acho que não vou usar não. A gente tem 8 cartas aqui. Com mais 14. 22. E aí a gente pode colocar elas duas para completar a mana. A gente pode colocar esse vampiro. 17. Pode usar como segundo tema essa mecânica. Muitas criaturas estão fazendo efeito quando entra. Eu não gosto dessa carta, não está na nossa mecânica. Muitas criaturas estão fazendo efeito quando entra, então a gente consegue colocar e depois sacrificar, né, para alguma coisa.
Acho que não precisa dele, a gente já tem duas cartas com Death Touch, que são esses bonequinhos aqui. E são guerreiros, pelo menos. Acho que dá pra colocar... Esse aqui eu acho que eu não gosto muito. Não, isso é um pouco lento. Esse a gente não tem muito encantamento. Isso aqui pode ser interessante. Fazer descartar. Mas por enquanto não. Acho que eu vou ter que colocar essas duas aqui, pelo menos. Então a gente tem já 19 criaturas. Acho que dá pra colocar isso. Vou colocar pelo menos mais uma criatura. 20. Acho que fica legal, acho que fica... E aí... eu posso colocar também aquele pássaro. Esse aqui. Vamos abrir um pouco a nossa curva, é sempre importante. Custo 6. Custo 3. Custo 5. Custo 5. Custo 4. Custo 3. Custo 5. Custo 3. Custo 2. Custo 1. Custo 2. Custo 1. 2, 2, 2. Custo 3. Custo 2. Custo 4. Custo 2. 5 e 2. Acho que dá para colocar mais uma carta de custo 4. Não, essa aqui. Acho que esse celeste é melhor. Eu posso colocar uma dessa. Acho que tá bom. Também não vou forçar só por causa do custo. Eu posso botar mais essas duas criaturas. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 32, acho que dá para colocar 32, eu vou colocar essa, 33, esse aqui acho que é interessante. Acho que essa aqui, talvez essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Falta uma. Acho que eu posso colocar
essa Celestial Flare aqui. Não, uma carta... O dragão. Acho que é ela. 36. 2 terreninhos. Não, eu vou colocar esse aqui. E as nossas 2 combinações. 4. E aí a gente vê nossa base de mana agora, nossos custos. Acho que é basicamente isso. Então, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nossos brancos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então tá bem parecido aqui. Então a gente pode colocar 10 e 10. Então, 1, 4, 5, 8, 8, 9, 10, 9, 10. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, só para ir resumindo, a primeira coisa que você tem que fazer é basicamente escolher o tema ou as cores que você quer. E aí, 4, 6, tem alguma coisa, 7, 8, 9, 10, pronto, isso aí, fechou. Então, basicamente, para resumir, a gente tem que escolher um tema ou as cores que você quer e na sequência você vai olhando as cartas, você tem que olhar, ler todas as cartas e aí você começa a perceber quais são as mecânicas e as nossas interações das cartas, né? Então percebo que eu coloquei removal, eu coloquei cartas da buff, mas nem todos os decks você precisa colocar isso. Eu coloquei basicamente pelo número de criaturas que a gente tinha, criaturas rápidas também, então turno 4 a gente já consegue colocar isso, usar isso com algumas criaturas em campo, por exemplo a gente tinha custo 1, tem bastante custo 3, custo 2 a gente tem alguns também, mas é basicamente remoção, né? Então a gente consegue, por exemplo, turno 1 baixar isso, se a gente der sorte, né? Claro. Turno 2, turno 3 alguma carta, por exemplo essa aqui, que é bem agressiva, que é 3/1. E turno 4 a gente consegue usar isso. E aí a gente consegue bater bem forte. Mas basicamente isso, a gente tem que olhar as interações que a gente tem. Então, por exemplo, essa criatura aqui a gente consegue sacrificar alguma coisa. Pode ser inclusive alguma coisa forte do nosso deck, mas que a gente queira jogar de novo, porque tem algum efeito bom quando entra em campo. E aí você consegue voltar com ela, por exemplo, ou com aquela outra mágica, com essa aqui. Então é basicamente isso. A gente tem que perceber as remoções também do deck. Então, por exemplo, se a gente tiver com elas duas, eu posso sacrificar ela, trazer ela de volta com uma dessas duas cartas para minha mão, baixar de novo e aí o oponente descarta de novo. E aí a gente tem que começar a perceber essas interações, né? E, por exemplo, está com uma sub-mecânica aqui de Warrior, que não precisava ser o foco, como eu disse, porque tem muitas cartas boas, principalmente as multicoloridas. Essas duas cartinhas aqui.
Então a gente vai percebendo essas mecânicas e vai colocando o deck. É importante também observar a curva e as cores de mana. Vocês viram que eu abri ali para ter uma noção de como estava a curva. Vocês veem que o foco é basicamente nas cartas de custo 2, 3. Ali é o foco e são poucas cartas de custo 5, 6. São apenas as bombas do deck para a gente não ficar sem fôlego no final do jogo, né? E os terreninhos também, eu sempre faço isso de ter uma base de 24 terrenos, eu acho que é uma quantidade boa, porque é uma quantidade que a gente nem vai faltar terreno na maioria dos jogos e nem vai vir terreno demais na maioria dos jogos. No caso do vermelho, por exemplo, caso venha terrenos demais, então a gente consegue usar aquela cartinha que descarta. Essa cartinha aqui. E o deck está basicamente focado em tirar as criaturas do caminho e bater, né? O preto tem mais algumas interaçõezinhas. Esse Izet, que é vermelho e azul, nem tanto. O Orzhov tem mais um pouquinho. Então, o terceiro passo, o primeiro é você olhar a mecânica, o segundo é você começar com a sua construção, analisando aqueles pontos. E o terceiro passo é basicamente você testar o seu deck. Então, você pode testar sozinho, inclusive, você dá uma embaralhada e tal, compra 7 cartas, vê mais ou menos se dá para jogar ali no turno 2, 3, 4, se está dando para jogar, vê se o jogo está fluindo. Você não vai ver se o deck está forte, assim, comparando só, mas pelo menos você vê se está fluindo, se você está conseguindo cartas de turno 3, turno 4, tendo jogo. Porque, por exemplo, se você coloca só as cartas fortes, as bombas, né? Então, por exemplo, se você colocasse ela, a outra essa custo 5, porque tem uma resistência forte, botasse o Nightmare, porque é uma carta legal, voa e fica bem forte, e botasse mais aquelas outras, essa aqui, e mais o azul. Então, se você fizesse isso, provavelmente você ia acabar ficando com muitas dessas na mão e sem conseguir jogar. Então é importante você ter essa noção do custo de mana e que é importante a gente ter ações no começo do jogo. É por isso que se você comprar um deck construído, que é o Wizards faz, feito, né? Você vai perceber que tem cartas de custo 2, custo 1, custo 3, elas também são importantes para ter jogo no início né? Nos primeiros turnos. Se você não faz isso, o oponente consegue jogar, por exemplo, até o turno 5, que é quando você vai conseguir castar uma mágica dessa, por exemplo. E aí pode ser irreversível para você. 5 jogadas é muito. Então, por exemplo, se ele jogar, mesmo que seja esse aqui, custo 2 contra você, e você tiver só cartas de custo 6, se ele jogou no turno 2 essa carta aqui, até o turno 5 ele já te deu 6 de dano. 8 de dano. Então fica complicado você sair dessa situação. E mesmo assim que você bota isso, ele pode destruir. Ele vai ter cartas para tirar do campo, ou fazer com que você não consiga bloquear. Por exemplo, claustrofobia mesmo. Você vira e ela não desvira. Então você gastou 6 turnos e praticamente não fez nada, enquanto uma criatura custo 2 já te deu 10 de dano. Que seria 2 batidas dessas, mas essa você não consegue atacar. Então, custo 2 para dar 10 de dano. Realmente é um custo-benefício bem bom. É por isso que é importante ter jogo no começo, nos primeiros turnos, né? Então, e eu estou considerando apenas essa carta. Mas, por exemplo, se ele baixou essa aqui turno 3 e essa turno 2, então, turno 3 ele vai bater 2, turno 4 ele vai bater 5, turnos 5 ele vai bater 5 de novo, então ele já deu 12 de dano em você, enquanto você está segurando as cartas pesadas e não consegue jogar. Claro que tem decks que são feitos para isso. E se você colocar muita remoção, por exemplo, então essas cartas de custo 2, 3, que consegue atrasar o oponente, então tem um pouco dessa pegada nesse deck aqui. Então, por exemplo, essa carta aqui,
Remoções são, só para quem não sabe, né, que eu falei o vídeo todo, mas remoções são formas de tirar as criaturas do adversário ou cartas que estão te atrapalhando. Então, por exemplo, essa aqui volta para a mão, então no turno 2 você consegue voltar ela para a mão do adversário e aí você fica atrasando o jogo dele. E aí você vai colocando terreno, ele vai ter que baixar de novo essa, não vai poder atacar porque não tem ímpeto. Aí turno 3 você já joga ela nessa carta aqui que ele jogou, essa aqui está na mão dele ainda porque ele não tem terreno. Aí turno 4 ele vai jogar isso, mas turno 4 por 1, 2, 2 já não é tão grande coisa assim. E você já tem 4 terrenos, então só faltam 2 para você jogar a sua bomba. Então existem decks desse tipo, esse Izete aqui tem um pouquinho dessa pegada, mas o ideal é que você tenha interações no começo do jogo. Então eu acho que é isso aí. Vou tentar gravar um vídeo, não prometo é complicado gravar, mas vou tentar gravar um vídeo jogando um pouquinho com esses dois decks. Se eu fizer alguma alteração eu mostro para vocês. Já ficou um pouco longo demais esse vídeo aqui, mas vou tentar fazer uma gravação de jogando pelo menos uma partida ou duas, mostrando como é que funcionam os decks, se funcionaram ou não, né? Porque aqui é só um teste, então posso ter feito um monte de coisa errada, tem muita carta aqui. O verde eu não gostei muito da pool que saiu, mas também eu olhei bem rápido, né? Eu me preocupo também no vídeo não ficar tão longo, mas acho que essa é uma base boa para quem está começando. Então, você pega essa estrutura e monta em cima dessa estrutura. Você coloca 24 terrenos, olha criaturas. Eu disse que era importante ter mais ou menos umas 24, mas pode ter um pouco menos, não tem problema. Talvez o vermelho e o azul seja esse o problema dele, fique com muito poucas criaturas. Apesar que tem decks com 15 criaturas. Mas eu acho que é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Vou tentar gravar um videozinho, pelo menos, para vocês verem como é que funcionam os decks. E eu acho que é isso, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostarem, dê o seu like, deixe seu comentário aqui nos comentários do vídeo para dar sugestões de como eu posso melhorar, se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui, que eu posso fazer outros no futuro também, mostrando mais um pouquinho para vocês. Então é basicamente isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima!